Bom, pessoal, e agora a gente vai conversar sobre bacias de margem equatorial brasileira. Bom, a margem equatorial brasileira desenvolveu-se como uma margem continental do tipo transformante. Sua evolução geológica foi dominada por distensão oblíqua, ou seja, transtensão, e movimentos transcorrentes puros, ambos de caráter destral. A ruptura continental ocorreu na direção leste-oeste, e assim criando várias margens continentais alongadas na mesma direção. É bacia pra cacete. Vamos lá, as bacias que compõem a margem equatorial são, de oeste para leste, é o seguinte: Cassiporé, Foz do Amazonas, Marajó, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Bragança Viseu, São Luís, Ilha Nova, Bragança Viseu, São Luís, Ilha Nova, Ceará. Essa subdividida nas subbacias de Piauí, Camocim, Acaraú, Icaraí e Mundaú. E no extremo leste, a famosa bacia Potiguar. Que beleza, hein? Bom, o Oceano Atlântico Equatorial ele é o trecho do Oceano Atlântico que é dominado por três grandes falhas transformantes. Essas situadas muito próximas das outras, quais sejam Chain, né, não sei se é assim que fala, Romanche e Saint-Paul. Tá? Essa é uma figura justamente mostrando, né, as bacias sedimentares brasileiras, vocês já conhecem. E as nossas amiguinhas aqui, ó, as bacias. Bom, aqui em azul, o azulzinho, a margem, seriam as bacias marginais, né? Tem aqui uns que vocês já viram, do sul-sudeste, né? Só que essa porção aqui, né, basicamente aqui, seriam, né, nossas bacias da margem equatorial, tá? Tem uma outra figura aqui, justamente mostrando essa galerinha aqui, ó, nesse retângulozinho aqui, tá bom? São as bacias da margem equatorial. Bom, na falha transformante de Romanche, o eixo da cadeia, né, ele encontra-se separado em 930 quilômetros, tá? Constituindo a maior separação da cadeia mesoatlântica em todo o Oceano Atlântico. A margem equatorial brasileira ela é caracterizada por apresentar alternância regular dos trechos leste-oeste e noroeste-sudeste, os quais refletem, respectivamente, ambientes fortemente transcorrentes transpressivos e predominantemente distensivos transtensivos. Então, o leste-oeste associa-se com esses ambientes transcorrentes transpressivos, o noroeste-sudeste com os distensivos transtensivos. Opa! Aqui tem um mapinha de gravidade FREE, satélite, do Oceano Atlântico Equatorial. Ele está ladeado justamente pelos mapas hipossométricos dos continentes, no caso africano, tá? E sul-americano. E essas linhazinhas pretas aqui, a CBA, né? Nada mais são justamente do que as benditas zonas de fraturas oceânicas, né? Que são Chain, não sei, Romanche e Saint-Paul, tá? Vale ressaltar o seguinte, aqui a gente tem algumas anomalias aqui, né, gravimétricas positivas, mas aqui no Cone do Amazonas tem uma bem marcante, com as cores mais fortes, né? Que é geralmente a anomalia gravimétrica positiva do Cone do Amazonas, está aqui justamente em frente ao estado do Amapá, tá? E esses polígonozinhos vermelhos, vocês estão vendo aqui, tá? Eles indicam faixas transpressionais de Piauí Camocim, essa FTPC, que é essa aqui, tá? E de Gana, que é essa FTGA aqui. Estão formadas aqui, ao longo de uma zona de fratura oceânica, qual? Essa da letra B aqui, que é a de Romanche, tá? E que posteriormente, né, vão ser separadas e deslocadas, né, justamente ao longo dessa zona de fratura de Romanche. O trabalho do Gomes, 2003, que fala aí sobre isso. Tá, aqui é uma figura, né, da fase Sinrift, né, no Neoptiano Albiano, no quais muitas dessas bacias estão associadas a uma fase, elas não são bacias de Rift, mas estão associadas a uma fase Rift, tá? Aqui, né, a gente não pode deixar de falar isso, que os trechos de direção leste-oeste estão diretamente, né, relacionados à nucleação das zonas de fraturas oceânicas nas áreas, né, com a crosta continental mais fraca, por exemplo, faixas dobradas do Precambriano, no limite entre duas províncias geológicas precambrianas. Tá? Já os trechos noroeste e sudeste, tá, estão refletindo a ruptura oblíqua dos antigos e resistentes crátons
pré-cambrianos durante a separação continental. Tá certo? Ou seja, porque você, né, vai ter essas direções leste-oeste, tá? Mas também tem alguns trechos noroeste, sudeste, tá? Que é o que acontece quando a gente discute essa, digamos assim, essa questão dessa fase transpressiva, tá? Então, você tem algumas bacias possuem áreas, algumas bacias vão possuir áreas nesses trechos leste-oeste, tá? Quando apresentarão deformação de natureza transpressional, tá? E algumas bacias, né, no trecho nordeste, né, sudeste, apresentam deformação de natureza transtensional a puramente distensional. São exemplos de bacias para Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. Tá? É por isso que tem essa imagem aqui. Opa. Dentro dessa fase em Rift 3, ele não é optiano, é o obiano, tá? Que é o caso do Potiguar, Ceará, tá certo? Barreirinhas, tá? Que vão estar associadas, né? Envolvendo esses eventos de transposição. Bom, aqui é um mapa hipsométrico e batimétrico da margem equatorial brasileira, ilustrando justamente os três trechos de direção leste-oeste, que está nessa cor azul claro, tá? Que nitidamente estão sendo controlados pelas zonas de fratura oceânica de Caim, Romanche e Saint Paul, tá? Nitidamente. E as três direções, né? Noroeste e Sudeste, né? Provavelmente estão associadas à questão dos antigos crátons, né? Então, até controlado pelos grandes lineamentos, estão essas cores vermelhas. Então, a margem equatorial brasileira é uma margem transformante que se desenvolveu ao longo de um processo complexo de muitas fases de ruptura e distensão litosférica. Envolveu a criação de bacias multicíclicas, desde rifts clássicos, de extensão ortogonal, precedido por magmatismo básico, lado jurássico, neocomiano, barmiano, tá? Também a evolução e criação de bacias rômbicas em echelon, evoluir esse ponto, aí já sem magmatismo, acompanhadas, né, de ativação de falhas posteriores, né, transformantes, em regime transtensional, o que aconteceu no aptiano albiano. É justamente uma ilustração mostrando essa evolução dessas bacias. Aqui a gente tem a contraparte africana e a nossa parte mais equatorial brasileira. Com esses movimentos, né, como a gente fala lá, esse complexo, processo multifásico, ruptura e distensão litosférica, né, uma margem transformante, mas com a sua evolução desses rifts, após esses rifts, né, com magmatismo, evoluiu depois para bacias rômbicas em echelon. É isso que a figurinha aqui vai mostrando em função do movimento da questão tectônica transpressiva, né, com a contribuição das transformantes. E aí você chegar ao ponto desse padrão echelon. Bom, como é que é a evolução geodinâmica? Bom, a quebra do supercontinente Gondwana nessa região não foi um processo simples. 4 grandes episódios de ruptura continental ocorreram nas áreas circundantes, originando bacias do tipo rift com sedimentação e vulcanismo associados, e imprimindo deformação em maior ou menor escala à área da fratura da margem equatorial. Tá? Então, a abertura do Atlântico Central, do intervalo Triássico, Meso-Jurássico, né, deformação distensional, né, a abertura do Oceano Atlântico Central no intervalo Triássico, Meso-Jurássico, promoveu uma deformação distensional, que aí se propagou para o sul, em direção à América do Sul, a partir de centros de espalhamentos localizados lá no Golfo do México, que depois abortou, né, e no Mar do Caribe, que deu origem à futura placa do Caribe. Então formaram-se assim o Graben do Tacutu e um SAG para rift, né, de distensão plástica, não rúptil, no Graben do Cassiporé, onde houve extravasamento de lavas. Tá? Bom, idade de rochas magmáticas básicas são abundantes no norte do Brasil e variam, né, mais ou menos entre 230 e 195 milhões de anos, com picos entre 205 e 200 milhões de anos. E ainda algumas idades também de 226 e 191. Fase sim, Rift 1. É aquilo que eu falei. Especialmente as bacias da margem equatorial, que nós estamos tratando aqui, elas não são bacias de Rift, mas elas passaram por fase Rift.
Tá? Então são bacias que são associadas também a uma fase transpressiva, né, que é transformante. Bom, a ruptura neocomiana, que foi o que levou à abertura do Atlântico Sul, foi muito forte em todo o oeste do Brasil e o oeste da África. E durou de 140 milhões de anos a 115, 113, 110, dependendo da cessação dos esforços distensionais de região para região. Esse é o trabalho do Zalan 2004 fala. Esse evento distensional muito marcante deu origem a bacias de rift subjacentes a todas as bacias marginais brasileiras, de Pelotas a Potiguar. Tá? Este evento afetou somente, né, a sua parte mais setentrional, que é o caso das bacias de Cassiporé, Foz do Amazonas e Marajó, onde sedimentos de espessura, né, significativa, eventualmente podendo estar intercalados com lavras basálticos, né, generalmente atribuídos ao neocomiano e mais velhos coptiano, foram depositados em grabens desta época. Esse seria o Iacin Rift 1. Aí, né, uma carta geográfica da bacia de Barreirinhas, que é uma dessas bacias da margem equatorial. Tá? Essa carta ela exemplifica de uma maneira geral o arcabouço estratigráfico da maior parte das bacias sedimentares de margem equatorial transformante brasileira. Claro que você pode ter uma variação aqui ao lado de espessura, uma coisa ou outra, mas de modo geral é isso. Notem que na carta, né, uma sequência pré-rift, tá? Representada, tá aqui, uma sequência pré-rift, tá? Representada pelas formações de idade paleozoica da sinéclise intercatônica do Parnaíba. Tá? A subsequência Rift, ou seja, que pega, né? A subsequência Rift abdo-aptiano-albiano, nessa bacia, é composta por sequências Rift 2 e 3, certo? Que é o pré-Rift 3, né? Você tem a sinéclise intercatônica aqui, que seria, né, o que a gente estava falando antes aqui, a sequência pré-Rift, tá? Aí você tem a Rift 2 e 3 que marcam a subsequência Rift nessa carta, tá? Então, a sequência Rift albino-aptiano nesta bacia é composta por duas sequências Rift, 2 e 3, e uma fase, né, de bacia segue inter-Rift, que chama de pré-Rift 3, seria isso aqui, tá? As sequências Drift, neo-albiano até o recente, é constituída uma sequência marinha, dá para ver bem aqui, uma sequência marinha transgressiva, regressiva, transgressiva, dominada por folheiros arenitos com plataformas carbonáticas, né, proximais, que se tornam mais significativas em direção aos tempos atuais. Beleza? Então você tem uma fase para rift, que seria essa da sinéclise intracatônica. Cadê o certo, meu Deus? Intracatônica. Tá? Que basicamente está associada àquela sinéclise catônica do Parnaíba. Tá? Aí a gente tem a subsequência rift, dividida aqui em 2 e 3, do aptiano-albiano, tá? Que interditada aí, né, para uma fase bacia segue para rift 3, tá? E essa drift zona aí, sequência drift do neobiano até recente, que é marcado pela sequência marinha transgressiva, regressiva, transgressiva, muito folheiro, arenito, plataformas carbonáticas, que estão sendo mais significativas dos tempos atuais. Isso aqui é uma carta da bacia de Barreirinhas, beleza? Que é uma das nossas bacias de margem equatorial. Que mais ou menos é o padrãozão dessas bacias. Tá, aí tem a fase Sim-Rift 2, ou seja, continuando, aquele é o início do rifteamento. Continuando a quebra do Gondwana, né? Você começa a ter a propagação de rifts intracontinentais durante o Aptiano, El e Meso-Aptiano, em grandes áreas, por toda a parte marítima atual das bacias, né, fora do Amazonas, Potiguar e também Marajó. Então, foi caracterizada assim uma segunda fase rift nas margens equatorial, com um registro estratigráfico preservado em todas as bacias. As unidades aqui são denominadas de sequência rift 2, que é o aptiano. As primeiras incursões marinhas na margem equatorial, né, ocorrem durante o neoptiano, quando os estratos contínuos e paralelos, semelhantes a uma deposição em bacia do tipo SEG,
são depositadas em praticamente todas as bacias da margem equatorial, inclusive na margem leste, extrapolando os domínios de rifts e depositando por cima de bacias paleozoicas intracatônicas e embasamento. Podem ser encontrados evaporitos, ou seja, anidrito na maior parte das vezes, eventualmente alita, no caso da bacia do Ceará. Também podem encontrar carbonatos, fluorídeos lagunares, negro, rico em matéria orgânica, constituindo assim, né, uma das rojeradoras mais ricas conhecidas no Brasil. Tá? O contexto tectônico é complexo, suscetível de discussão e por vezes ocorre entre duas sequências, né, Rift 2 e 3. A distensão mais importante da margem equatorial ocorreu durante praticamente todo o Albiano. Tá? Então, quando toda a margem leste brasileira já encontrava-se na fase drift, tá? O espalhamento oceânico em plena expansão, formando o Oceano Atlântico Sul, aí eu estou falando de Campos, Santos, tá certo? Bacias aqui do sul-sudeste, né? Quando toda essa parte já estava na fase drift, o riftamento em todas as bacias equatoriais ocorre efetivamente, inclusive, né, por áreas interiores onde ainda não havia ocorrido nenhuma ruptura. Bacia de Bragança, Viseu, São Luís, Ilha Nova, Barreirinha, na parte de terra. Tá? Então, elas estavam todas na drift, aqui não estava, nas equatoriais estava no riftamento. Engloba essa unidade sob a designação de sequência Rift 3, no Albiano. Em termos paraecológicos, a parte inferior da sequência mostra alternância entre ambientes continentais, parálicos e marinhos, tornando-se francamente marinha nessa parte superior. Os rifts albianos da margem equatorial são os únicos rifts francamente marinhos do Brasil. Tá? Azevedo 2004, né, disse que grande parte do Albiano, do Albiano até início do Neobiano, nele, né, as águas marinhas que circulavam por estes grabens intracontinentais ainda eram oriundas, né, do Atlântico Norte, na época ligado ao Mar de Tete. Este mar que banhava também as margens continentais, já em fase drift, desde a Bacia de Santos ao norte do Alto de Florianópolis até a Bacia de Potiguar, era denominado o quê? Do Atlântico Sul Central. Apenas no final do Neobiano houve a ligação definitiva entre as águas do Atlântico Sul Central e do Atlântico Sul Meridional, com o abatimento do Alto de Florianópolis, dorsal de São Paulo, né, estabelecendo-se assim a ligação definitiva que viria, né, a se chamar do Oceano Atlântico Sul. Muito importante! A discordância erosional e angular que caracteriza o tópico dos blocos falhados da sequência Rift 3 é interpretada, né, como discordância, break-up, né, da margem equatorial, tá? Que é correlativamente, né, correlativa, né, digamos, temporalmente, à inserção da primeira crosta oceânica na região, o nascimento do Oceano Atlântico Equatorial, esse registro. E também a ligação definitiva, né, entre todos os oceanos atlânticos. Conforme a gente discutiu antes, né, a idade absoluta dessa discordância deve estar próxima de 2 milhões de anos, praticamente final do Albiano, que é considerado em torno de 99,6 milhões de anos. Isso aqui é para vocês entenderem. É bom, eu vou botar a aula no PowerPoint lá, você ficar, por exemplo, aquela carta lá da barreirinha aberta e ir acompanhando, né, a carta fotográfica, que mais ou menos é uma base para... claro que tem umas variações, mas em relação às bacias de margem, né, equatorial. Bom, a zona de fratura oceânica Romanche, ela estende-se em direção ao continente brasileiro, na altura da ilha de São Luís, tá? A sua atividade no Neobiano e Alcamiano promoveu forte deformação transpersonal destrógera nas regiões plataformais da bacia de Barreirinhas e da subbacia Piauí-Camocim, causando vários dobramentos em Echelon e forte erguimento da seção rift do Neocamiano, tá? Já as partes terrestres marinhas da bacia de Barreirinhas, elas apresentam muitas falhas normais da seção rift, com direções predominantes oeste-noroeste, né, SE, né, leste-deste. Na parte offshore, praticamente todas as falhas estão com suas geometrias e rejeitos modificadas, né, pela tectônica transpressional, tá? Apresentando mergulhos próximos da vertical e perfis upthrust, com deslocamentos semelhantes aos de falhas inversas e reversas. Texturas em flor, predominantemente positivas, são comuns em ambas as bacias. Tá?
drift, né? Na supersequência drift, são as seções pós-rift, pós-transpersão, a tectônica predominante é gravitacional, tá? Nas áreas profundas, tá certo? Predominam os sistemas distensionais, compressionais, gravitacionais, interligados por zonas de descolamento, tá? Aí você tem verdadeiras faixas de dobramento e cavalgamento, são frequentes no drift, tá? Principalmente em águas ultraprofundas de bacias equatoriais, juntamente com inúmeras intrusões e extrusões vulcânicas. Nas proximidades daqueles trechos leste-oeste, que são aqueles francamente controlados pelas zonas fraturas oceânicas, tá? As reativações transcorrentes das extensões das zonas fraturas oceânicas de Romã e São Paulo acabam propagando várias falhas verticais. Outra coisa, né, chamada reversão de drenagem. Sobre este arcabouço rift drift de extensão oblíqua das bacias marginais na margem transformante equatorial, instalou-se na bacia de Foz do Amazonas um gigantesco cone deltaico, como resultado, né, da implantação da drenagem atual do Rio Amazonas. Tá? Nos últimos 11 milhões de anos, com a reversão da drenagem dos Andes para o Oceano Atlântico, cerca de 11 a 15 km de sedimento, predominantemente argilosos, com pouquíssima areia subordinada, foram depositados sobre a margem continental. Bom, isso aqui é uma sequência, parece uma carta gráfica, né? Mas digamos assim, a ideia de uma carta gráfica, mas é genérico isso aqui, para mostrar justamente na genérica as fases geodinâmicas, função tectônico-sedimentar, né? Bacias que passem por essas fases, que envolvam o riftamento, mas não necessariamente são bacias de rift que passam pelas fases de rift. Então a gente tem uma fase 1, em que você tem tectônica extensional, né? Aqui na passagem do pré-rift para o sem-rift, tá? Uma magmatismo de escala regional, tá? Como fase dinâmica, e como resultado desse tectônico ter um ambiente continental, lacustrino fluvial, aí, que é o que se deu muito no neocomiano, muita deposição de clastos e peritos, claro que aqui na parte mais pré-rift muito vulcanismo, tá? Já passando dentro do sem-rift, indo do neocomiano para o parremiano, você tem ainda clastos e peritos, tá? Aí, já indo para fase 2, né? Que era essa fase do Golfo Marinho, digamos assim, a formação da bacia sedimentar, da bacia de subsidência interior, não tem a fase transicional de incursões marinhas, uma tendência à penetronização. Aí na fase 3 é o cenário para a deposição do sal. Tá? Aí vem a invasão marinha já na fase marinha rasa, que é da deriva continental, quando começa a ter a subsidência térmica, né, termal. Já no albiano superior, depósito pelágico, a passagem de cabral nas plataformas, depósitos pelágicos, já pode ter alguma alucinese, tá? E aí a alucinese continua indo para a fase marinha mais profunda, aqui na passagem, marinha rasa, marinha mais profunda, tá? É quando você começa a ter o afundamento da bacia, tá? Aí tem sal, depois depósitos pelágicos, aí já começa a ter magmatismo de novo aqui, porque você entra no Cretáceo, né? A passagem do Cretáceo inferior para o Cretáceo superior, você já tem magmatismo, até porque já foi um auge do riftamento e tal, e aí, quer dizer, já no Cretáceo superior é uma parte que a gente tem reativação de falhas, não pode ter magmatismo de novo. Aí depois, do Paleoceno para o Eoceno, Paleossal, do Eoceno para o Paleoceno, a gente tem essa progradação, o Saulo que veio aqui, eu tive que falar com ele, tá? Uma progradação clássica, beleza? De finos e níveis mais arenosos, tá? Aí depois, já chegando nessa fase do terreno da bacia, já indo para o mais recente, já pode ter níveis mais plataformais na bacia, podendo ter de novo a holocinese. Isso é um cenário mais ou menos genérico, tudo que pode acontecer, né, no bacia passa por fase de rift, né. Isso aqui é a carta de gráfico da bacia potiguar. Justamente ele não tem ali uma fase pré-rift, tá? Tem aqui o vazamento pré-cambiano, tem um pré-riftzinho nisso, depois você vem o rift, nessa parte fluxo deltaico aqui, ela custa, tá certo? Depois a transição dela para margem passiva, tá? E aqui toda, né? Também na fase rift, essa parte de folheiros, arenitos,
Depois na transição continua acontecendo, mas já dentro na fase lá de margem passiva, tá? Aqui, como você já está, passou o Aptiano aqui já dentro do Albiano, tá? Passando para o Sinoniano ali, você já começa a ter também as sequências carbonáticas, tá? Enfim, tudo aqui sendo aí mostrado aí dentro do, principalmente lá do terciário, aí já tem magmatismo de novo, as sequências foliarenito e alguns carbonatos aqui também, tá? E depois vocês podem ver a carta com calma. Tem um ambiente aqui, evolução tectônica, as sequências deposicionais aqui e as litologias contadas. Aqui é a parte mais de água profunda, aqui costa e aqui em terra, separado assim. Bom, isso aqui é uma imagem para mostrar, tá? Você vai mostrar justamente essa fase Rift 2, neocomiano, que é importante porque essas bacias de margem equatorial passam muito por essa fase. Não são bacias de Rift, são bacias de margem equatorial, mas elas passam pela fase Rift, tá? A gente aqui tem essa corzinha rosa, né? Laranja, amarela, laranja. Tem os crátons, tá certo? E muitas vezes aquelas estruturas nordeste, nordeste, né? Do sudeste, né? Teriam associadas totalmente essas regiões cratônicas. Tá? Aqui essa seta está mostrando a direção do transporte tectônico, claro que está aqui em divergência, porque essa fase rift, esse sim rift no neocomiano, tá? Nós temos proterozoicos, né, aqui, enfim, e aqui nessas cores aqui, ó, azul claro, um pouquinho mais fortes, os azuis mais escuros, são as bacias de rift neocomianas, tá certo? Na verdade, essa corzinha mais roxa aqui é a bacia do Parnaíba, do Paleozoico, né? Aí aqui um cráton, aqui também região cratônica, tá? Aqui cráton também. Claro que muitas estruturas estão fortemente, né, controladas aí, aqueles trechos leste-oeste, com aquelas zonas de fraturas oceânicas. Mas o fato é que a gente tem essas bacias aqui de rifts neocomianos, que é o GSA, que seria o Trendem, o Grabe Sergipe Alagoas, tá? O Recôncavo Tucano de Jatobá, e essa APO, que seria o Trend de Cariri Potiguar, que é né, que é a bacia Potiguar, esse trem de Cariri Potiguar tem uma fase rift marcante, né? Mas lembrando que as bacias de margem equatorial, entre elas a Potiguar, elas têm uma fase rift, mas elas não são bacias de rift, né? Elas têm uma fase rift, passam por uma fase rift. Isso aqui é uma seção sísmica, né, em tempo duplo, tá? Escala vertical em milissegundos, horizontal em quilômetros, mostrando um clássico exemplo de estruturação devido à tectônica gravitacional em uma bacia de margem transformante equatorial. O que é isso, né? As bacias de margem transformante, as bacias de margem equatorial brasileiras, elas estão muito associadas a fases transformantes. Você tem a fase rift, mas tem um monte de transformante associado, tem movimentos transpressivos e uma tectônica gravitacional, tá? Um sistema, né, de extensão, um sistema extensional com mergulho, né, para cima, né, acima, dominado por falhas normais, tá? Encontra-se conectado, né, a um sistema de domínio compressional, tá certo? Um mergulho, né, abaixo, beleza? Porque é dominado por forte contração, falhas reversas e dobramentos apertados, através de uma zona de, isso é feito através, né, através de uma zona de, esses caras acabam estando conectados por meio de uma zona de descolamento basal, tá? Que é essa linha, né, tracejada. Então você tem esses caras foram conectados por meio da zona de descolamento basal, tá? Sobre o qual o pacote de rochas deslizou, e aí por isso que você acaba tendo essa conexão entre o domínio distensional e o compressional. Isso aqui é uma outra seção geológica, esquemática na porção submersa da bacia potiguar, mostrando a arquitetura estratigráfica das principais sequências deposicionais. Aqui, em 1 é mega sequência regressiva, em 2 é mega sequência transgressiva, em 3 discordância
do neocampaniano, tá? 4 a sequência Rift neobarremiana, elaptiana. Em 5 a sequência Rift neobarremiana, elbarremiana, tá? Aqui é neobarresiana, né? Com elbarremiana, tá? Então, os números estão aqui, 1, 3, 2, 4, 5, tá? Representados. O padrão estratal, né, dos estratos do sedimento da mega sequência transpressiva apresenta clinoformas com mergulhos suaves e geometria sigmoidal. São típicas de bacia de margem em rampa. Por outro lado, a mega sequência regressiva apresenta clinoformas mais oblíquas, com quebras de plataforma mais abruptas e bem definidas, mostrando um evidente domínio de feições progradacionais. Tá? Aqui uma outra figura para mostrar, tá, a ação, né, desses movimentos transtensionais, transpressionais que ocorrem nessas bacias da margem equatorial, tá? Justamente nessa porção aqui, e que são muito fortemente controladas por essas zonas de fraturas oceânicas, tá? Aí a gente tem aqui, justamente para mostrar esse efeito dessa transposição sobre essas bacias, transtensão e transpressão. Então você tem transtensão dominada por cisalhamento puro, transtensão dominada por range, transpressão dominada por range. E aqui os principais bacias, a margem equatorial brasileira e seus correlatos na África e as zonas de fratura que os controlam principalmente. E aqui, né, a posição geológica A', mostrando o padrão estrutural típico, né, meios que são meio grabens basculados para sudeste, tá certo? Para o rift da porção emersa da bacia potiguar. Trabalho clássico do Matos, 87. E aqui também uma seção geológica esquemática na bacia potiguar, na parte marinha da bacia potiguar, mostrando o arcabouço estrutural, o estratigráfico das sequências sim e pós-rift, tá certo? O desenvolvimento do Alto de Macau, Baixo de Macau, o Graben de Guamaré, tá? E aí as formações Lagamar, Sul, Jandaíra, tá certo? Aí representadas. É uma seção também, né? Uma seção, um cross-section, ou seja, uma seção geológica, um perfil, né? Enfim, é uma seção da porção offshore da bacia potiguar, tá? Aqui detalhada, né? Mostrando, né? Seria quase assim, neocomiano, sem rift 1, depois no aptiano, tá? No Rift 2, beleza? Esse vulganismo no Eoceno e Oligoceno aqui representado, esse avanço do rifteamento, tá? No Nobiano recente na abertura marinha, enfim, a fase de Oliseg do Aptiano, tá? Ou seja, que você tem o Aptiano inferior, aí no superior essa faixa de Seg, tá? Aqui embaixo o embasamento pré-cambriano, beleza? Aí uma outra cross-section, mas com dados geossísmicos, né, que foram para as subbacias, né, da bacia do Ceará, né, a subbacia de Piauí Camocim, o dado do Zalan 85, tá? Mostrando, né, justamente, né, esse dado geossísmico para essa subbacia da bacia do Ceará, que seria Piauí Camocim, tá? Aí tem aqui a parte do embasamento cristalino, aí a fase sem rift noctiano, ok? E mostrando, né, os falhamentos, essas falhas normais, mas com esses efeitos transpressivos. E aqui um modelo deposicional, né, assim, na bacia do Potiguar, na porção imersa da bacia do Potiguar, na formação pendência, né, no trabalho da Lafávora Tchau 92, modificado do Matos Tchau 37. Então aqui ele é um modelo deposicional, claro, mostrando o que seria, né? Ele chama de faces 3A, 3B, 3C e 3D. Em que você tem, né? Ele mostra frente deltaica, a face 3C que teria uma frente
A3A e 3B seria um Prodelta, né? Com turbiditos, depósitos turbiditos, certo? E isso que eles chamam de Prodelta Lago, tá? Mas tem, claro, uma frente deltaica, depois volume. Por isso que, claro, você tem um cenário aqui, tem umas montanhas, depois descidas, né? Esse material pode ser carregado com energia, porque você tem a fase mais elevada, né? E as drenagens carregando esses sedimentos. Aí você pode ter planícies aluviais, planícies deltaicas, tá certo? O típico desses ambientes é o que ele coloca basicamente quando você tem a face 3C. Aí no 3D, quando você já tem mesmo os fan deltas, né? Quando você tem os fan deltas desenvolvidos, né? Já formados. Isso aqui é só mostrando realmente um modelo deposicional para essas PCBs. E que realmente você tem, né? No caso aqui é na bacia potiguar, no caso é uma sequência da formação pendência, tá? E é claro aqui, né, grandes falhamentos bem lístricos, até porque você tem, muito disso se deu sobre a fase Rift, né? Então você acaba tendo falhamentos normais, lístricos, mas também com movimentos transposicionais associados, tá? Então o que acontece? Você tem um momento que teve atividade tectônica intensa, quando teve a sedimentação lacustre, muito associado com essas fases rifts, ou seja, esse desenvolvimento desses fundeltas, lagos profundos, estratificados, sistemas deltaicos laterais, aí por conta de transporte abrupto energético, depois você tem a formação de turbiditos, claro, taxa de subsidência elevada, tá certo? E uma fase, né, com uma aquiescência tectônica, é quando você começa já realmente ter a sedimentação deltaica, fluvial, né, ou seja, e aí você tem os rios entrelaçados, carregando esses sedimentos, que aí você também, parte dos sedimentos, você tem erosão das planícies fluviais, aí vai ter a progradação fluviodetaica, né, erosão das ombreiras, aí pode ter sedimentos carregados pelo vento também, enfim, essa aí é a fase que fica mais calminha, né. É um exemplo só em cima da bacia potiguar. É que é muita bacia, cara. Se for falar todas, vai ser uma coisa assim. A gente pega, com base naquelas cartas estratigráficas de barreirinha, dá para ter mais ou menos um padrão, mais ou menos geral, de como é a estruturação dessas bacias de margem equatorial. E a gente pega alguns exemplos aqui em Potiguar para entender um pouco como é que é essa morfologia, uma morfologia típica de quando você tem atividade tectônica intensa, sedimentação lacustre, e depois na aquiescência tectônica, uma sedimentação mais deltaica, fluvial, né? É um cenário mais calmo, sem muita tectônica, tá? Claro, vocês podem usar os livros, também os artigos, para olhar todos, realmente aqui eu comecei falando, é difícil, cara, numa aula aqui, além de ser torturante, porque são muitas bacias para voltar todo o sistema gerador reservatório. Essas margens equatoriais eu aconselho pegar esses papers que estão citados aqui, e ver os principais geradores reservatórios, porque são muitas bacias. Tá bom, galera? E é isso aí. Sexta-feira, nossa provinha, pega aqueles exercícios, vê muito o que a gente falou nas aulas, muita informação mesmo. Olha essas aulas aqui também, tanto Acre como essa. E vamos encerrar isso aí com a prova e os seminários depois, tá bom? Um abraço.